e eu vim aqui hoje dar algumas dicas para você começar direitinho aí a sua instalação do Home Assistant, já baseado em toda a experiência que eu tenho aqui com esse produto e não se arrepender no futuro. Vamos lá! Eu sou o Leandro e a primeira dica, a mais importante, é você escolher o seu equipamento, né? Você vai começar aí o seu Home Assistant, você precisa escolher em qual equipamento, qual dispositivo você vai instalar o Home Assistant. Lembre-se que a sua instalação do Home Assistant, ela precisa ficar ligada 24 horas. Não basta ligar, instalar, que as coisas vão funcionar depois que você desligar. Se você desligar o dispositivo onde está instalado o seu Home Assistant, suas automações vão parar de funcionar. Tudo vai parar de funcionar. Escolha bem seu dispositivo. E aqui nós temos duas vertentes, né? Gera-se até uma briga em relação a isso, cada um querendo colocar aí o seu ponto de vista, né? Que é o quê? As duas instalações mais comuns. Ou você instala num mini PC, você tem N possibilidades aí no mercado, ou você instala no Raspberry Pi, e daí nós temos alguns pontos aqui. Em geral, pessoal, mini PC vai trazer um processador melhor, um processador mais rápido do que um Raspberry. E além disso, um mini PC vai te possibilitar fazer mais coisas também. Por exemplo, mini PC você consegue instalar a máquina virtual, consegue instalar o seu Home Assistant virtualizado e usar o seu mini PC para N outras coisas. Assim como você pode instalar também o Home Assistant OS direto nele, assim como você pode fazer também instalação em Docker. Diferente do Raspberry Pi, a única diferença aqui no caso é que no Raspberry Pi você não consegue virtualizar, ou você instala em Docker ou você dedica ele através do Home Assistant OS. As duas funcionam bem. Um diferencial que o Raspberry traz é a interface GPIO, que são aqueles pininhos que tem em cima dele, onde você pode conectar diretamente sensores, relés. Então isso depende mesmo do critério de cada um. Ambos vão rodar muito bem. Por um lado, então, resumindo, o mini PC tem um processador melhor, você vai poder fazer mais coisas, rodar em máquina virtual. Por um outro lado, o Raspberry Pi, ele tem a interface GPIO, é ainda um pouquinho menor. Dependendo do seu projeto, eu acho o Raspberry algo mais ajeitado também. O problema é que o preço do Raspberry atualmente tá assim um absurdo. Tem mini PC que você compra pela metade do preço que vai fazer a mesma coisa. Ou de repente até melhor por ter um processador melhor. De forma geral, eu uso ainda por muito tempo no Raspberry Pi 4. Não falta processamento de forma geral, tirando a parte de streaming de câmera. Quando eu falo streaming de câmera, é ele pegar a imagem da câmera e jogar para algo externo, para uma televisão, para um Apple TV, alguma coisa assim. Para você só visualizar no dashboard, isso não consome nada. Então, o processamento histórico aqui do meu Raspberry Pi 4, com o tanto de coisa que eu tenho, que não são poucas aqui na minha automação, dificilmente excede 15%. Agora, seja lá qual for o dispositivo que você for comprar, uma coisa é importantíssima. Hoje, não pegue nada com menos de 4 GB de memória, porque 2 GB hoje não é suficiente para o Home Assistant, dependendo do nível que você quer chegar. Escolha o seu equipamento, ambos rodam bem, aí você vê o que é custo-benefício para você, para sua aplicação. Como eu disse, tem mini PCs que custam 50% do valor de um Raspberry Pi 4, mas não pegue nada com menos de 4 GB de memória. Se você puder, já escolha de uma vez 8 GB para você poder aproveitar o seu dispositivo para outras coisas também e para o futuro. E uma dica que eu dou ainda também, seja lá o dispositivo que você escolher, principalmente se for um Raspberry Pi 4 com cartão SD, caso você opte por não usar com um HD externo, que eu acho altamente recomendável. E se você for usar também um mini PC, tudo, eu sempre recomendo um no-break, é sua central, esse é o cérebro de automação. E aí vamos para o segundo ponto. Você vai ter que escolher os seus dispositivos de automação. Tratando-se de Home Assistant, prefira dispositivos que trabalhem de forma local, porque um dos pontos principais do Home Assistant é você ter os seus equipamentos todos concentrados localmente, na sua rede local, independente da internet, da nuvem, da disponibilidade. Prefira equipamentos que possam trabalhar dentro da sua rede quando você tiver sem internet, por exemplo, porque inclusive as suas automações de ligar ou desligar uma luz ou qualquer coisa vão continuar funcionando. Eu acho legal dispositivos da Sonoff porque nativamente você já consegue trabalhar com eles de forma local com o Home Assistant, utilizando a integração que eu já mostrei aqui, inclusive aqui no canal, como integrar o seu Home Assistant com dispositivos da Sonoff. Você vai ver que ele funciona se tanto o seu Home Assistant quanto os seus dispositivos estiverem na mesma rede, automaticamente o Home Assistant já vai optar por trabalhar com ele localmente, então os seus comandos nem vão para a internet. E o legal é que quando você estiver fora de
caso você quiser utilizar lá o aplicativo E-Link da Sonoff, por exemplo, eles continuam funcionando via nuvem, ou seja, você fica com as duas possibilidades. Então, prefira equipamentos que trabalhem local, por questão de performance, por questão de disponibilidade e por questão de você simplesmente estar usando o Home Assistant, que um dos principais objetivos é trabalhar localmente. E antes de eu continuar para a próxima dica, não esquece de já se inscrever aí para você receber mais um montão de conteúdo interessante como esse. E vamos ao próximo ponto. Uma coisa a se pensar, e também quando você for usar o Home Assistant, você instala ele todo dentro da sua casa, ele vai funcionar lá no aplicativo do celular, tudo. Isso que é legal você pensar? É legal você pensar como é que você vai fazer o acesso remoto. O Home Assistant, ele tem várias maneiras de fazer o acesso remoto, né? A mais fácil é pagando o serviço do Nabu Casa, que são dos desenvolvedores do próprio Home Assistant, que você vai lá, você põe um login, a senha e vai ter acesso externo, não importa como é que funciona a sua internet. E outras possibilidades de fazer um acesso direto à sua casa são um pouco mais complexos, exige um pouco mais de configuração aí no seu roteador, tudo. Você precisa checar primeiro se a sua internet não está trabalhando com CGNAT, onde você não tem um IP público no seu roteador, então vai te impossibilitar esse modo de configuração. Existe um modo de configuração via proxy aí na internet, se você pesquisar você vai achar, apesar de eu não gostar muito desse modo, porque usa um servidor intermediário X aí na internet, por onde vai trafegar suas informações. Eu não gosto muito dessa opção, e a opção que eu uso, que é, eu tenho um servidorzinho de VPN aqui na minha casa, no meu roteador, eu conecto via VPN aqui na minha casa, e a partir daqui eu conecto no meu Home Assistant. Então, é um caso a se pensar como você vai fazer o seu acesso remoto. Existem N opções, da mais fácil até a mais complexa, mas é legal você pensar nisso também, afinal de contas, você quer acessar os seus sistemas, né, a sua casa, quando você estiver trabalhando remotamente. E já comenta aí também, deixa o seu comentário como você faz o seu acesso remoto ao Home Assistant, caso você já esteja utilizando. Outra dica relevante para o seu Home Assistant aí já diz respeito à configuração. O Home Assistant, ele grava histórico de simplesmente tudo que acontece na sua casa, tudo que você faz, a hora que uma iluminação liga, desliga, as automações que forem executadas. Ele gera por padrão um histórico de 10 dias, dependendo da quantidade de dispositivos que você tiver. Isso vai ficar enorme para a base de dados que ele utiliza, e isso acaba pesando um pouco na performance. Uma coisa que eu acho interessante você fazer é já começar a sua instalação. Isso pode ser feito depois também, você apaga a base de dados lá que foi gerada, configura e ele começa a gerar uma nova sem problema algum. Mas caso você queira começar direitinho, é legal você entrar lá nas configurações do Recorder e colocar para ele gravar somente dados de sensores, o que é importante para você mesmo fazer um filtro e reduzir a quantidade de dias também. Eu aqui, por exemplo, gravo hoje só 2 dias de histórico. Por quê? Porque eu utilizo ferramentas externas específicas para me gerar relatórios aí de até 1 ano com performance total. Para o meu dia a dia, só para o que o Home Assistant grava, até para efeito de automações, eu uso aí uma base de dados que fica guardando 2 dias de sensores, interruptores, coisas bem simples aí, só para eu poder visualizar de forma fácil. Então, eu acho legal você já configurar dessa forma, porque eu já cheguei a ter base de dados aqui de 2, 3 GB e eu ia coletar um histórico lá de alguma coisa, ver o que aconteceu, um histórico de uso de energia, e isso ficava inviável, porque ficava lendo, que até afeta a performance do seu Home Assistant, caso você use dessa forma. E aqui vai um ponto importantíssimo, porque você começa com a sua automação com poucos dispositivos e com o tempo isso vai aumentando, porque todo mundo que faz isso sabe. Esse negócio é complicado. Você começa aqui e ali, começa a achar legal, daqui a pouco quando você vai ver, você tá automatizando até aquilo que você dizia que não precisava, né? Imagina que eu preciso automatizar isso. E você vai automatizar sim, você vai chegar nesse ponto se você se empolgar nesse negócio. E o que vai acontecer com isso? A sua quantidade de dispositivos vai aumentar. E você vai perder o controle disso. Então, desde o começo, desde o seu primeiro dispositivo, faça o controle. Coloca nome no seu dispositivo, coloca, de repente, se você souber como fazer isso, por DHCP lá, pega o MAC address dele, joga um IP fixo para você fazer esse controle. Eu, por exemplo, faço dessa forma. Por quê? Porque quando eu quero saber se um dispositivo está funcionando ou não, eu consigo fazer um ping, alguma coisa pelo IP dele, porque eu tenho uma planilha, uma coisa que eu acho legal. Gasta um tempinho aí, vai colocando numa planilha qual que é o dispositivo, qual que é o nome dele, como você nomeou ele no Home Assistant, no aplicativo principal, no assistente de voz. Deixa lá um controlezinho, que, por exemplo, se eu quero saber se algum dispositivo está funcionando, eu consigo monitorar tudo isso. Eu sei onde eles estão instalados, qual que pertence ao banheiro, qual que pertence ao quarto, e dessa forma eu vou criando uma base bem organizada dos meus dispositivos. Eu acho isso interessante para quando você for fazer um upgrade, para você saber como você fez. Então, começa organizado. Organização nunca é demais.
mais. Assim como você precisa da planta elétrica da sua casa para poder passar uma fiação, saber onde está um conduíte, você vai precisar da documentação aí da sua automação quando você quiser fazer um upgrade, quando você quiser configurar uma nova automação. Senão daqui a pouco você vai estar com uma zona tão grande aí no seu Home Assistant que você acaba se perdendo. Você vai fazer uma automação que liga e outra que desliga, trabalhando ao mesmo tempo, e isso vai acabar te trazendo problema. Então, comece organizado, não custa nada, você vai gastar alguns minutinhos organizando isso enquanto você está instalando. Eu acho que vale a pena você fazer isso desde o começo, ok? Fica essa dica aí. E o último ponto que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo aqui, não são muitos pontos, mas eu tô passando alguns principais que eu selecionei. Não menos importante, cuidar da parte de segurança. E quando eu falo segurança, o que é a segurança elétrica e tal? Também a segurança elétrica, eu já falei muito sobre isso, mas não é dessa segurança que eu tô falando da segurança lógica. O que significa segurança lógica? Utilize senha forte no seu Home Assistant. Se você for colocar aí um add-on de MQTT, coloca senha no seu MQTT. Trabalhe com senhas nos seus dispositivos, senha nos seus dispositivos de nuvem. Se você for acessar o seu Home Assistant de forma externa, ative a segurança, a autenticação de 2 etapas que vai te gerar um token para fazer o acesso. Lembra, se o seu Home Assistant estiver exposto na internet e alguém conseguiu acesso, tudo que você tem lá dentro, câmeras que você acessa, tudo vai ficar acessível para alguma pessoa externa, caso você não cuide da segurança, utilize uma senha fraca. Pense na segurança, tudo que você for fazer, coloque uma senha, ative a autenticação de 2 fatores quando possível, quando for ter um acesso externo. Aqui eu não faço isso porque eu acesso via VPN, o meu Home Assistant não está exposto, então eu não tenho esse tipo de problema, eu não tenho esse tipo de preocupação, mas todos os dispositivos aqui que eu acesso via MQTT, por exemplo, sim, eu coloco uma senha. Coloque uma senha ou limita o tópico que aquele dispositivo vai acessar. Pensa sempre nisso. Quando você começa as coisas de forma estruturada e planejada, é muito simples de você fazer tudo isso que eu tô falando. Agora, se você deixar sua rede crescer para esperar acontecer alguma coisa, para depois você se preocupar com esse tipo de coisa, aí sim você vai perder horas corrigindo tudo. Fica aqui essa última dica aí. Pense sempre na parte de segurança conforme você for crescendo e faça isso aos poucos para não te gerar um transtorno lá na frente. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas sobre Home Assistant. E se você chegou até aqui sem ver meu vídeo anterior do porquê, razões para você instalar o Home Assistant, dá uma olhada aí na descrição, verifica, depois volta aqui para ver as dicas novamente para você começar a sua automação de forma estruturada. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima!